Qual é, rapaziada? Vocês me conhecem já, eu sou PS Tigas do canal PS Tigas. É, eu hoje vou falar, falei sobre o Retorne ao Macaco, que foi o EP de 3 músicas que eu lancei agora. E dessa vez eu vou falar sobre Cartas Nunca Lidas e Talvez Nunca Abertas, que foi o primeiro EP que eu lancei. Isso aí. O Cartas Nunca Lidas e Talvez Nunca Abertas é um EP de história, um EP de historinha, até tem um aviso no início do álbum, do EP, que fala lá que é um álbum conceitual, que a ordem das músicas importa. Aí, tipo, segue uma historinha, tá ligado? Primeira música fala um ponto de vista, segunda música do outro, blá, blá, blá. Aí agora eu vou falar o que cada música se passa, qual é a história do álbum, uma mensagem por trás, algo assim. É... Aí eu vou aproveitar que foi eu que fiz esse EP, porque não é dizendo que eu tenho fama, porque eu não tenho, ninguém ouve minhas músicas, mas é melhor eu explicar que eu que fiz o EP do que outro cabruco, que vai que outro cabruco não entende, mesmo a mensagem estando meio explícita, e acaba falando uma coisa nada a ver, e o meu projeto acaba ficando com um olhar diferenciado do que eu queria que os outros olhassem. Tipo, cada um interpreta do jeito que quiser, mas vou contar o que eu pensei pra fazer esse EP e qual é a história que ele se tem. Tá. Cartas Nunca Lidas e Talvez Nunca Abertas trata sobre a vida de Diego, que é um cabrunco idiota, tá ligado? Ele sempre foi um merda, assim, foi um bicho nada a ver. Aí, por isso que ele não arranja ninguém. Ele tá naquela resenha lá de querer urgentemente uma moleca, só que nenhuma moleca fica com ele porque ele é estranho e bizarro e fudido. Essa é a Terra das Dores. Essa música é meio, tipo, no fundo o Diego sabe que ele é um bosta, mas ele não quer aceitar isso. Aí ele culpa tudo e todos, menos ele mesmo, por ele não ter moleca. Tem até aquele verso lá: ah, não falo com ela, só fico sozinho, não sei o que, mas eu não sou culpado. Ele fala, ele sabe que ele é um bosta, mas ele não quer admitir isso. Aí ele fala: não sou culpado, não sou culpado, não sou culpado, eu não tenho moleca, porque é por causa do universo, não é por causa de mim, eu não sou culpado. Tipo isso. Aí no final de Terra das Dores, ele encontra a Jasmine. A Jasmine se apresenta pra ele, porque óbvio que ele não vai se apresentar pra Jasmine, ele é um cagão. Aí a Jasmine se apresenta pra ele, aí dá a entender que eles começam a ficar juntos, entendeu? Aí a próxima faixa, Jasmine, que ele tá feliz demais porque tá dando certo com a Jasmine, mas se for analisar, mesmo ele estando feliz, dá pra ver que ele já nota uma avacalhação. A música começa com uma troca de áudio entre o Diego e um cabrunco nada a ver, que não tem nome. E ele começa a descrever o quanto ele tá feliz com a relação dele com a Jasmine e tal, não sei o que. E eu nunca fui tão feliz como eu tô sendo agora. A vida contigo, Jasmine, a vida vale a pena ser vivida. Momentos alegres, sorriso no meu rosto, meu bem, é só contigo que eu me sinto disposto. Esqueci o resto do refrão. Tá. Aí ele, quando sabe o quanto ele tá feliz com a Jasmine, mas em alguns versos, tu já nota que ele percebe que não é as mil maravilhas, assim, que ele tá pensando. A Jasmine já se mostra ser meio arrombada, já se mostra ser meio chola, até no momento que era pra ser o pico, o alto, o ápice da relação, já mostra que ela tem umas instabilidades, acaba avacalhando com o Diego. E o Diego deixa, porque ele é um bosta. Igual naquele filme lá, do 500 Dias com Ela, tem quem culpe a moleca, tem quem culpe o cabrunco. Mas os dois são cholo. Não tem nada a ver. Tipo, dá pra culpar a Jasmine porque é do ponto de vista do Diego. Igual todo mundo condena a Summer, do 500 Dias com Ela, porque o filme se passa no ponto de vista do Tom. É Tom o nome dele? Aí pra todo mundo a Summer é a desgraçada e o Tom é o Gold.
mas se o filme se passasse do lado da Summer, o Tom seria um bosta. Faz sentido, tá ligado? Faz sentido. Porque nesse filme, apesar de ser do ponto de vista do Tom, dá pra notar que os dois são meio errados nessa história. A Jasmine tá, porque ela avacalha com o Diego lá, dá pra ver nas letras dele. E o Diego avacalha porque ele tá com dependência na Jasmine, ele tem uma dependência nela. Aí acaba que ele perdoa as avacalhações dela, não se impõe, acaba deixando ela fazer de tudo com ele. E isso avacalha, né? Óbvio. Ele já é um bicho meio nada a ver, aí ele deixa a Jasmine brincar com ele, e aí ele acaba sendo corno e acaba sendo avacalhado, tudo isso. Jasmine é a música feliz do álbum, em que ele tá feliz por estar com ela, e tá tudo indo bem, mas nem tanto, já dá pra ver nas letras. Nunca tive isso onde você falou que também não. Eu já ouvi uns boatos, mas prefiro a sua versão. Me avisaram que era problema, mas eu não dei atenção. Se você quiser eu me afasto, não tem problema não. Ó, tá falando que todo mundo avisou que ela não é nada a ver, mas ele ficou com ela do mesmo jeito, que não importa o que que ela faça com ele, dá em nada, porque ele ama muito ela e não vai deixar que uma situação meio problemática, mas que na verdade é muito problemática, acabe acabando com o relacionamento dos dois. Ó, se você quiser eu me afasto, não tem problema não. Tá falando que ela tem controle sobre ele, que se ela quiser que ele se afaste dos amigos dele, ela pode mandar que ele se afasta na hora. Então já mostra uma avacalhação dos dois lados. Porque a Jasmine pode avacalhar com ele à vontade, o que mostra uma falha no caráter dela, porque pode ser que ela faça isso, que ela tenha ciúme, sei lá, que ela seja autoritária sobre ele. E ele é o lado merda também, porque ele aceita isso de boa, sem problema nenhum. Tá. Só ignorar. Só ignorar é quando o Diego já tá meio tipo, essas brigas estão nada a ver. Que a Jasmine já tá se mostrando mais vagabunda. Tá brigando muito com ele, tá discutindo muito com ele. E mesmo que ele seja um cachorrinho, que ele seja um bostão, ele tá percebendo, né? Que ela tá avacalhando com ele. Mas é só ignorar, né? Ele ignora os problemas que tem na relação dele com ela. E ele deixa levar. Tipo, não vou acabar meu relacionamento só porque ele tá uma porcaria e vivemos discutindo. Pra ele isso não dá em nada. Tem vários versos em que ele percebe que ela tá avacalhando com ele. Só que pra ele isso é passageiro, pra ele isso não vai mudar. Isso é só uma fase ruim. Essa é a chave dessa música. É só uma fase ruim. Esse é o pensamento do Diego. E por isso que ele deixa ela afetar ele, não se impõe. Pra ele tudo isso é só uma fase, vai passar, tudo normal. Ele aponta vários erros da Jasmine e vou deixar aí o trecho. Ultimamente tá indo tudo bem, é só eu ignorar alguns desentendimentos. Se diz que é suficiente, me ama por 100, mas eu ainda acho pouco te amar por 500. Parece que o meu amor é profundo e o seu é meio raso. Das mensagens responde como se fosse obrigada. Isso quando você responde, às vezes deixa no vácuo. Vive saindo com os outros, mas nem posso ir na sua casa. Só ignorar que quando acordo você é a primeira pessoa com quem eu falo, e quando você acorda eu sou a última. E se eu não inicio nunca mais que nas conversas você aparece online, mas mensagem não lê uma. Mas não importa, tudo bem, tudo certo. Vai no seu tempo sem se apressar. Enquanto eu perco meu mandando coisa que cê nunca vai ligar. É só ignorar, é só ignorar. Só que ele já tá meio 1000 grau. Percebe? Ele já tá meio 1000 grau. Mesmo que ele deixe ela avacalhar com ele e tente ignorar isso, ele já tá meio 1000 grau com isso. Ele já tá percebendo que ela é só mancada. Cê diz essa merda toda e fala que eu dei em cima, me bloqueia e vai embora. Acontece toda hora. Cê diz essa merda toda e fala que eu dei em cima, me bloqueia e vai embora. Acontece toda hora. Cê diz essa merda toda e fala que eu dei em cima, me bloqueia e vai embora. Acontece toda hora. Cê diz essa merda toda e fala que eu dei em cima, me bloqueia e vai embora. Acontece toda hora. Apesar da dor. Nessa música, ela bloqueou ele tá se cobrando muito porque ele pensa que
Ele é o motivo dela tá mil grau. Pode ser que ele seja o motivo. Isso não é revelado. Mas ele tá pegando as falhas de caráter da Jasmine e tá tratando como se, tipo, ele fosse o motivo de tudo. Ele tá se cobrando muito. O que já mostra que ele mudou um pouquinho desde o início do álbum. A paixão que ele tem pela Jasmine faz ele acreditar que, tipo, impossível ela ter uma falha de caráter. Impossível ela avacalhar comigo. Se ela avacalhou comigo, então eu sou o motivo. Eu sou um bosta. Eu sou um merda. Porque em Terra das Dores mostra que ele não acredita nisso. Que ele pensa que é culpa do universo, que é culpa de outras pessoas. Ele não pensa que é culpa dele, ele tá sem mulher. Mas aí, em Apesar da Dor, ele muda esse pensamento, só que ele deixa de ser egoísta pra ser burro, tá ligado? Ele deixa de pensar, tipo, eu nunca tô errado, se eu tô errado, eu tô mentindo. Tipo, eu sempre tô certo. Ou eu tava falando a verdade, ou eu tava mentindo, tá ligado? Alguma coisa assim. Em Apesar da Dor, ele para de pensar assim pra começar a se depreciar. Se pensar, tipo, mano, ela tá avacalhando comigo, ela tá brigando comigo, ela me bloqueou porque eu sou um merda, tá ligado? Não é culpa dela, algo assim. Aí ele fica se cobrando, ele tá mais mil grau do que antes, dá pra perceber lá, com o passar da música. Deixa aí. Então vamos fazer as pazes, porque nós se ama, né? Se bem que faz muito tempo que cê não parece tão interessado. Se bem que cê parou de fazer tudo que cê fazia. Se bem que cê se afastou quando de ti eu precisava. Se bem que cê não diz que me ama com a mesma frequência que antes de perder a essência você tanto zelava. Mas não tem problema, isso não quer dizer nada. Eu já disse o que sentia e cê ameaçou ir embora. Disse que eu era fraco e que ia arranjar outro. Então eu encolhi o choro e segui jogando fora o tempo que nunca volta. E a minha hora é de partir já passou, tem muito mais tempo que a hora que cê foi. Cê já foi a minha amada, mas agora tá empurrando com a barriga. Cê não é melhor amiga, eu nem sei mais quem tu é. Eu ainda acredito que não acaba assim. Melhor do que amor próprio é ter o nosso amor. Jasmine, eu quero ter você comigo até o fim, apesar da dor. No final, ele tenta, já que ela bloqueou ele tenta encontrar ela pessoalmente pra entregar flores pra ela. Porque pra ver se ela perdoa ele. Talvez ele seja o motivo, mas isso não foi revelado. O que importa é que ele tá se cobrando demais. E ele pensa que ela tá assim por culpa dele, que não é falha do caráter dela. E aí ele vai atrás dela pra poder entregar flores pra ela perdoar ele. E lá ele encontra ela traindo ele contra o bicho. Espero que ela goste dessas flores. Sei lá, vai que ela volta a falar comigo agora, não sei. Já tô quase aqui na rua da casa. Peraí, quem é aquele lá com ela? Jasmine? E agora tem Cartas Nunca Lidas, que é a música que dá nome ao álbum. Nessa música ele já tá mais mil grau do que nunca, terminou com a Jasmine já. Não tá mais se culpando diretamente por isso. Ele já tem a consciência de que a culpa é da Jasmine. Só que não é uma consciência tipo, eu posso ter avacalhado, mas tu avacalhou muito. É tipo, eu não avacalhei e tu é a culpada disso tudo. Eu sou o herói. É isso que ele tá pensando, tá ligado? Aí tem até o final da música que é meio rage, meio vergonhoso também. Que ele fica, vai tomar no cu, Jasmine, vai tomar no cu, Jasmine, vai tomar no cu, Jasmine. Aí ele tá muito mil grau com a Jasmine. E é isso. E eu nunca ouvi nem cheguei a considerar todo mundo me avisando que não era pra rolar. E parando pra pensar, você nunca me amou, só me usou, se aproveitou quando você queria amor. Aí ele tá botando toda a culpa na Jasmine, tudo isso. Toda a culpa do relacionamento ter acabado, dela ter traído ele. Óbvio que ela trai ele,
é culpa dela. Ela podia ter terminado com ele antes, podia não ter traído, podia ter feito um monte de coisa, mas ela resolveu trair ele, isso é falha no caráter dela. Mas o Cartas Nunca Lidas, o Diego tá tratando como se ele fosse o herói, sendo que ele obviamente também tem falhas de caráter. Não tanto quanto a Jasmine, como se mostra no álbum, mas ele não é o herói. Ele pode estar mais certo do que a Jasmine. Mas ele ainda deixou se levar, ainda deixou ela controlar ele. Acabou se tornando, de certa forma, passivo no relacionamento deles, porque ela controlava as coisas, tudo. Ela que ditava, ela podia ficar meio grau com ele à vontade, mas se fosse ele que avacalhasse, era o fim. Mas quando era ela que avacalhava, daí nada, porque o Diego aceita. Tá. Terra das Dores, ele 1000 grau porque não consegue achar ninguém, não consegue mulher nenhuma e tá culpando o universo por isso, tá culpando tudo e todos menos ele mesmo, até que no final ele consegue ficar com a Jasmine porque ela veio falar com ele, que mostra também que ele é meio cagão. Jasmine, em que ele tá feliz com o relacionamento dele com a Jasmine, pra ele tá tudo indo bem, tá na fase boa do relacionamento. Mas já tem alguns indícios de que esse relacionamento não vai ser duradouro, que esse vai ser um relacionamento ruim. Já tá mostrando certas falhas da Jasmine, mas com o Diego aceitando tudo, sempre. Só ignorar. Em só ignorar, a Jasmine tá avacalhando mais com ele. E ele ainda tá aceitando, tá escolhendo só ignorar. Mas ele já tá se questionando um pouco, já tá ficando 1000 grau. Mas tá deixando tudo isso acontecer. Porque pra ele é só uma fase ruim. Apesar da dor, nessa ele tá triste porque a Jasmine bloqueou ele, tá tratando ele mal. Pra ele tudo isso é culpa dele, mas ele ainda tá meio confuso, tipo... Pô, Jasmine, qual foi? E essa confusão que tá tendo na cabeça dele se questionar do porquê isso tá acontecendo, acaba deixando ele 1000 grau também. Tanto que no final da música ele fica 1000 grau demais com ela. Até fala, eu nem sei mais quem tu é. Já tá se desprendendo um pouco dela, tá ligado? Mesmo ele tendo dependência nela, ele ainda tá se desprendendo dela. Mas depois ele fala, não, nada a ver, nada a ver. Aí ele continua ficando com ela. E ele vai se desculpar com ela pelo que ele fez. Mas ele descobre que ela tá traindo ele. Cartas Nunca Lidas. Ele terminou com a Jasmine já, ele tá muito 1000 grau. Só que, pra ele é o herói. Do ponto de vista dele, ela que avacalhou com ele. E pra ele é o cara, assim. Ele nunca errou. Ele é o herói da história. Aí... ele escrotia a Jasmine e tudo. Tá. Aí, Cartas Nunca Lidas estabelece um paralelo com Terra das Dores. Em que nas duas músicas, pra ele nada é culpa dele. O que também entra em conflito com Apesar da Dor e Só Ignorar. E um pouco Jasmine. Porque nessas músicas ele tá perdidamente apaixonado por ela. E ele acaba permitindo que ela avacalhe com ele. Isso aí pode parecer furo de roteiro, mas é pra mostrar que as pessoas são confusas. Que o que se passa na mente humana, o que se passa no coração, nem sempre vai fazer sentido. O calor do momento muitas vezes pode acabar levando certas pessoas a pensar de certas formas que não era nada a ver. Pode acabar fazendo as pessoas falarem coisas que não queriam. Acabar deixando outras pessoas mexerem com elas. Isso aí. A capa, não tenho muito a comentar. É uma capa que não passa muitas mensagens, é uma carta. Tá escrito Cartas Nunca Lidas. Eu fiz essa capa com pente no celular. Porque eu não tenho computador direito. E é isso. Cartas Nunca Lidas e Talvez Nunca Abertas, um álbum de história em que o Diego e a Jasmine passam por dificuldades no relacionamento. E é isso.